Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e vamos fazer mais um vídeo sobre o ENAD, né? Tô com uma questão aqui de micro, uma questão de múltipla escolha que caiu no ENAD 2018, né? Uma questão de teoria do consumidor. O que diz a questão 18 do ENAD 2018? O consumidor tem uma função utilidade dada por x vezes y, onde x e y são respectivamente as quantidades dos bens x e y. Aí ele coloca três afirmações para a gente dizer se elas são falsas ou verdadeiras nas alternativas, né? Aquela questão típica de múltipla escolha costuma ser chata, né? Primeira afirmação, a taxa marginal de substituição é dada por, aí é TMS menos 2x sobre o y. Bom, o que é a TMS? TMS ela é a razão das utilidades marginais dos bens, né? Então ela dá uma medida de uma taxa de o quão disposto o consumidor está a trocar um bem pelo outro, né? Então, para a gente computar essa taxa marginal de substituição, que por definição é negativa, né? Porque você tem que abrir mão de um bem para receber o outro, né? Então você dá um bem para recebe o outro, são sinais opostos. Para a gente computar essa taxa marginal de substituição, a gente tem que computar as utilidades marginais, certo? Então, basicamente, deixa eu abrir aqui meu aplicativo que escreve. Basicamente, a gente tem que a utilidade marginal de x vai ser igual a simplesmente y, né? E a utilidade marginal de y é igual a x. Então, a TMS, né, em módulo, né, não podemos pensar nela em módulo, dado que ela, por definição, é negativa, que é a razão da utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y vai ser y sobre x. Né? Então, esse 2 aqui está completamente descolado, né? Pode considerar que essa afirmação é falsa. Na segunda afirmação ele fala assim, se a renda do consumidor é 100, ele irá gastar 50 no bem X e 50 no bem Y. Se a gente for olhar essa utilidade desse consumidor, que é simplesmente X vezes Y, a gente aparentemente acredita que ele valoriza, né, o consumidor valoriza da mesma forma o bem X e o bem Y. Se a gente tivesse uma Cobb Douglas aqui, com parâmetros elevando as quantidades, a gente poderia fazer uma inferência sobre se o consumidor valoriza mais um dos bens, né, a partir desses valores dos parâmetros. Do jeito que está, pode ser que faça sentido isso daqui, né, essa afirmação. Para a gente saber qual que é a quantidade ótima, né, que maximiza a utilidade do consumidor sujeito à restrição orçamentária dele, a gente tem que, ou a gente monta o lagrangiano, ou a gente coloca algumas condições de maneira direta. Então, uma condição que deve ser satisfeita do problema do consumidor é a TMS ser igual à razão de preços. Então, a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y, que é, no nosso caso aqui, é y sobre x, tem que ser igual a px sobre py. Né? Ou seja, a TMS tem que ser igual à razão de preços. O que significa que py vezes y igual a px vezes x. Bom, se a gente tem essa relação é verdadeira, a gente pode voltar na restrição orçamentária do consumidor, né, que a gente ainda não escreveu, mas a gente sabe que a renda dele é 100, né? Então a gente pode dizer que pxx, que é o quanto ele vai gastar com o bem x, mais pYy, que é o quanto que ele vai gastar com o bem y, tem que ser igual a 100, certo? Beleza? Se a gente tem essa relação, se essa relação é satisfeita, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, substituindo essa relação aqui na TMS, a gente pode dizer que 2pxx
igual a 100. Ou a gente poderia dizer que 2 PY igual a 100 também. Mas vamos substituir aqui para 100. Nesse caso vai ficar pxx igual a 50, certo? Se pxx igual a 50, obviamente, né, py vai ser igual a 50 também. Py é igual a 50 também. Aí ele diz assim, ó, se a renda do consumidor é 100, ele irá gastar 50. O que é gastar 50 no bem X? É justamente pxx, né? Quanto que ele vai gastar consumindo a quantidade que ele vai consumir do bem X, né? Se ele gastar 50 no bem X, ele vai gastar 50 no bem Y. O que é gastar 50 no bem Y? É o valor, né? A quantidade que ele paga por unidade que ele vai consumir, que é 50 também. Então essa aqui é verdadeira, né? Por fim, na última afirmação, o exercício fala assim: se o preço do bem X é o dobro do preço do bem Y, então, na escolha ótima do consumidor, o consumo do bem Y é o dobro do bem X. Se a gente for olhar pura e simplesmente a relação de igualdade da TMS com a razão de preços, né, que é isso aqui, ó. Por exemplo, ele fala assim, ó, se o preço do bem X é o dobro do preço do bem Y, então, por exemplo, X é igual a 2, Y é igual a 1. Então, na escolha ótima do consumidor, o consumo do bem Y é o dobro do consumo do bem X. Ou seja, para que isso seja verdade, né, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma relação de dobro aqui, né, também. Ou seja, o consumo do Y tem que ser igual ao dobro do X. Então, por exemplo, o X pode ser também, o Y pode ser 2 e o X pode ser 1. Né? Ou seja, 2 é igual a 2. É verdade, né? Essa relação se mantém. Poderia ter o Y igual a 4 e o X igual a 2, né? Então isso daria 2, 2 é igual a 2. Essa relação se mantém, essa relação é verdadeira. Então essa relação aqui da TMS com a razão de preço, ela me diz que essa afirmação também é verdadeira, né? Essa relação também é verdadeira. Para que a TMS seja igual à razão de preços, a gente tem que ter que, quando o preço do bem X é o dobro do bem Y, então, no ótimo, o consumo do bem Y é o dobro do bem X. Ou seja, a gente fica com a alternativa D. Né? Alternativa D. As afirmações 2 e 3 são corretas e a afirmação 1 está errada, certo? E é o que a gente encontra aqui no gabarito. Questão 18 é a letra D. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. A questão de micro aí para a gente pensar, né? Essas questões têm umas afirmações, a gente tem que dizer quais são as verdadeiras, elas costumam ser questões mais trabalhosas, né? De múltipla escolha, mas é bem tranquilo também. Valeu? Um abraço.